apesar de muita gente já ter escutado, muitas pessoas ainda não mudaram o seu approach com o idioma. Então, quando a gente fala desse negócio de, enfim, da gente entender e não conseguir falar. Eu tava aqui, que foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela tava ali, ela tava entendendo tudo que a gente estava falando, mas no fundo, ela não se sentia capaz de fazer uma interação impromptu, que a gente chama, né? O impromptu English é esse inglês que sai da nossa boca a hora que a gente simplesmente é chamado para uma interação, que eu acho que no fim das contas é o grande objetivo das pessoas, né? Ninguém está aprendendo inglês só porque quer ter um diploma, as pessoas querem poder atender pessoas, querem poder viajar com liberdade. E por que que isso acontece? Porque é o que eu falei para vocês agora. Eu canso de repetir isso, mas as pessoas ainda não mudaram a abordagem, elas não questionaram a maneira como elas praticam o idioma. Se você entende muito mais do que você fala, tem uma conta básica aí que você pode fazer, tá? Que é uma conta matemática de quanto tempo você passa ouvindo e quanto tempo você passa de fato falando, né? Falando, moving your lips, moving your mouth, moving your tongue, exercising your muscles, exercising the air, the way it goes in, the way it goes out. Então, é muita coisa que vai no processo de falar inglês. Além de automatizar frases na sua cabeça, né, e contextos de como eu encaixo essas frases no contexto, ainda tem essa questão da pronúncia específica, tá? E eu não tô falando que você tem que ter uma pronúncia impecável, mas que a sua pronúncia, muitas vezes, ela pode atrapalhar o seu interlocutor se você trocar, de repente, uma sílaba tônica, se você trocar uma letra I por uma letra E, enfim, isso pode acontecer, tá, gente? Então, eu também não acho que eu tenho a pronúncia impecável, mas eu acho que eu tenho uma boa pronúncia, acho que eu tenho uma boa fluidez, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, se você tá nessa fase, tá nesse momento do seu inglês, é muito provável que você esteja passando muito mais tempo listening, muito mais tempo escutando do que de fato praticando. E eu falo muito isso para as pessoas, mas as pessoas ainda não sacaram que para falar precisa falar. You just have to go and start doing your thing. E uma das coisas mais importantes, when you start doing your thing, when you start speaking English, you're going to have a very thick accent, you're not going to like your pronunciation because it's not going to sound good. Por quê? Porque você não está exercitado o suficiente. You're not going to sound natural. Ninguém, gente, ninguém que conhece, como eu gosto muito de uma frase, tem um pastor que fala na internet, eu gosto muito dele, eu não sou cristã, mas eu sigo muitas coisas que ele fala, eu gosto muito, e uma das coisas que ele fala que eu acho muito legal é: quem nasce grande é monstro. Gente, todo mundo nasce pequenininho, todo mundo nasce bebezinho sem saber das coisas. Nós é que chegamos numa fase da fase adulta que a gente se cobra demais com esse negócio de achar que a gente tem que saber tudo, que a gente tem que saber pronunciar todas as coisas e que a gente tem que estar sempre certo. Então, o que acontece com the vast majority of students, tá? E isso, pensa bem, vamos lá, eu sei que tem muitas pessoas que acabam viajando um pouco nesse negócio de tem muitos seguidores, e às vezes eu respondo algumas pessoas em áudio, né, no meu direct, e as pessoas falam: nossa, eu não acredito que você respondeu. Agora pensa, às vezes as pessoas ficam caçando oportunidade para conversar com alguém que saiba ou que possa ajudar ou que possa... Então, de repente, essa menina entrou na live com a gente, ela tinha 3 profissionais, ela tinha eu, que era a criadora da sala, mais 2 outras profissionais que também estavam na sala comigo, e ela simplesmente não quis entrar. Por quê? Muito provavelmente porque ela faz como a grande maioria dos alunos fazem. People wait for a specific moment, for a certain moment, when everything's gonna be fine, when their pronunciation is gonna be awesome, when their naturality is going to be, oh my God, when they sound very, very natural. Então as pessoas ficam esperando um momento específico aonde elas vão estar super bem,
aonde o inglês vai estar perfeitão, as frases vão estar super bem construídas, muitas estruturas vão estar automatizadas e let me tell you something, guys. Esse momento, ele não existe. Esse momento onde você tá fluindo muito bem, ele não vai vir para você, ele não vai acontecer para você se você não passar por aquele momento de ser pequenininho. Ninguém nasce adulto, a gente nasce bebê. Então, ninguém nasce fluente em português, a gente nasce sem falar nenhum idioma. Por que vocês acham que no inglês seria diferente? Tem como acelerar esse processo? Obviously que tem. É óbvio que tem como acelerar esse processo. Mas para você acelerar esse processo, você vai precisar passar pelo processo. I have a sentence that I really love. Não é minha, essa frase é da Brené Brown, que é uma das minhas grandes ídolas. E ela fala, there's no skipping day two. There's no skipping day two. Repete aí em voz alta e anota se possível. There's no skipping day two. O que significa essa frase? Não tem como pular o dia 2, tá? O que é o dia 2? O dia 1 é aquele dia que a gente está super empolgado, que a gente vai começar um novo projeto, que a gente vai começar um novo curso, que a gente vai começar a aprender inglês. Ah, eu vou começar a aprender inglês, porque eu vou falar, porque eu vou ver séries e filmes sem legendas, porque quando eu encontrar o Brad Pitt na rua eu vou falar com ele, eu vou pedir um autógrafo para Angelina Jolie. Então a gente começa o day 1 super empolgado. E quando a gente começa o day 1, a gente tá dentro da nossa cabeça visualizing the last day. Então a gente tá olhando na nossa cabeça aquele último dia, o dia do sucesso, o dia que eu encontrar uma celebridade na rua e for conversar com ela, o dia que eu for numa entrevista de trabalho e for passar. Então, gente, presta atenção. There's no skipping day 2. Não tem como você pular esse dia. There's no skipping day two. Não tem como você pular essa parte do processo de eu estou nada, eu não sei falar absolutamente nada e agora eu sei falar absolutamente tudo e tô tranquilo. Você vai passar pelo day 2. E no day 2, there's a lot of frustration, tá? Por quê? You're not gonna sound right. Você vai soar robotizado, unnatural. Nós automaticamente lemos as coisas com a nossa cabeça do português. Quando a gente está lendo alguma coisa em inglês, a gente está lendo com a cabeça do português. Então é mais do que natural. E isso não é uma coisa... seu cérebro não está errado, não tem nada de errado com você. Não, tá tudo ok, isso faz parte. Só que para você desvincular esses sons do português que tem na sua cabeça para enfiar o disquete, nossa, olha só como eu fiquei old fashioned agora, de repente eu fiquei com 95 anos. Para você colocar ali o disquete do inglês, são os sons, você vai precisar passar pelo day 2. E o day 2, in day 2, there's a lot of practice. Tá? Então, é aquele dia que você insiste naqueles sons bem específicos de palavras que você simplesmente não consegue pronunciar, porque em português você vê essas palavras de maneira diferente.